Ora, então, sejam bem-vindos a mais um Diário de Reflexão. Temos que fazer aqui um pedido de desculpa. Ontem não foi possível fazer, sei que deviam estar ansiosos por ver a nossa cara e por isso hoje vamos fazer aqui um Diário de Reflexão que vai ficar na memória, nos anais da história de todos os diários de reflexão. Meu nome é José Paiva, já tenho aqui comigo os convidados de sempre, Hélder Gomes, José Pedro Silva e Rita Marrafa de Carvalho. Como é que estão, meus queridos convidados? Sabes que o podcast do Diário de ontem foi o melhor de todos. Pois foi. Teve mesmo nos speakers. Mas toda a gente sentiu imensa falta. Recebi mensagens de pessoas saudosas. Olha, isso é positivo, um beijinho para elas. São boas, o resto não mandamos beijinhos, mas para essas mandamos. Para essas sim. Para as que se preocuparam com a nossa sanidade e a nossa saúde. Queriam saber se estávamos bem. É que nesta altura do campeonato, quando as pessoas desaparecem, é sempre aquela coisa, não é? Que no limite foram para aí os nossos pais, ou assim. Enfim. Ora, então vamos lá falar aqui desta polémica entre a TVI e o Porto, e o Rui Moreira disse que a TVI sofria de portofobia. A TVI fez uma reportagem onde dizia que ligava o número de maior de infectados com uma região do Norte menos educada, mais pobre. Rita, o que é que tens a dizer sobre isto? Isto depois originou um grande debate-bocas divertidíssimo entre pivôs de televisão, onde se inclui a RTP, foi o que aconteceu. Não vi, Pô, não estava lá. Exato. E portanto, o que é isto? Era preciso chegar a tanto? Também já estamos um bocadinho cansados de pedidos de desculpa? Há algum fundo de verdade no que a TVI disse? Esclarece-nos lá. Bom, se há um fundo de verdade, eu desconheço, porque para isso precisava de alguns estudos sustentados que provassem que é isso que de facto acontece. Acho que as expressões foram muito mal escolhidas para aquele título, a forma como construíram aquilo que gostariam de veicular também foi de grande inconsciência e de profunda insensibilidade. E eu percebo o pedido de desculpas. Porquê? Porque nas redes sociais tudo ganha um valor de importância e um peso de bola de neve inacreditável, e nos tempos que correm, que as pessoas estão confinadas em casa e que veem notícias, obviamente que isto ganha uma dimensão imensa, e daí o pedido de desculpas que só lhes ficou bem. Agora, troca de galhardetes já não acho tão feliz, já acho que roça uma concorrência tola nos tempos que correm, mas também me preocupa muito os erros em catadupa que a comunicação social tem cometido nos últimos tempos. Para além dos pedidos de desculpa, são artigos inócuos, despropositados, são demasiados erros nos grafismos, demasiados moralismos discursivos, e isto não é propriamente uma boa medalha para o jornalismo português. É certo que nós vivemos tempos difíceis de tensão, de desinformação, de preceitos laborais diferentes em toda a estrutura de fazer comunicação e de transportar as notícias ou de as transmitir, mas mesmo assim temos que ter mesmo muito cuidado, porque incorremos de manchar de uma forma menos positiva aquilo que deveria ser, para muitos, a única forma de esclarecimento sobre uma pandemia que estamos a viver. Hélder, o que é que te divertiu mais? A peça da TVI, a escandaleira que originou, o bate-bocas entre pivôs ou o bate-bocas entre Rui Moreira, onde inventou uma nova fobia, que é a portofobia? Olha, nada me divertiu. Daquilo tudo que elencaste, nada me divertiu. Numa altura em que já está mais ou menos sanada essa divisão norte-sul, essa coisa escuta e clubística e a roceira do Porto versus Lisboa, alguém decide desenterrar e decide atribuir o maior número de casos no Norte, de Covid-19, à suposta má educação da sociedade nortenha, no fundo. É um bocado, isso é tão estúpido que se me dissessem há uma semana ou duas que isto estaria a ser discutido e seria um assunto que mereceria não apenas longos minutos televisivos, mas também atos de contrição de pivôs, de noticiário, eu acharia assim bastante tonto e anacrónico, porque parece uma coisa de saída das nossas infâncias. Tu não tinhas ainda nascido, mas parece-nos uma coisa de saída das nossas infâncias, esta responsabilidade completamente absurda. Claro que aqui roça, é de facto culposo, e eu
leva-me a pensar naquilo que acontece nos Estados Unidos, e nós já vamos também passar a esse ponto, a essa geografia, mas o Covid-19 tem atacado sobretudo afro-americanos. E claro que isso terá razões relacionadas eventualmente com a pobreza, e eu não estou a falar de cor, isto é uma coisa que já tem sido estudada e sociologicamente há uma série de fatores, um deles é a pobreza. Mas isso é uma coisa sustentada por, lá está, estudos, é uma coisa sustentada por pessoas que olham para os dados, tentam perceber ali uma série de tendências e chegam à conclusão de que sim, esta comunidade é afetada. Olhares para um país do tamanho Portugal e concluires que o Norte é mais afetado porque é mais ou menos educado é só uma palhaçada. Zé Pedro, tu que és fã do Norte, ficaste do lado do Norte ou achas que isto foi um bocadinho demais? Eu comecei por ficar preocupado, porque eu já ouvi várias vezes as pessoas a perguntarem-me, quando me conhecem, se olha lá, tu és do Norte, por causa do sotaque. Ou por outra, achava eu que era por causa do sotaque. Eu percebi ontem, e afinal o que as pessoas estão a dizer, olha lá, tu és um malcriadão de graças, não é? Eu nunca mais vou responder às pessoas, não, pois tem aqui de vez em quando este sotaque, mas não, já percebi que é como quem diz, tu és, mas é um malcriadão. Um buçal, pá. Mas a forma delicada que as pessoas encontraram para perguntar isso é, olha lá, tu és do Norte, não és? Por causa do sotaque. Eu acho que nós estamos condenados a uma coisa que é a sermos ofendidos na TVI, enganados pela Latino na SIC e assediados na RTP. Eu tenho um homem que todos os dias, ao final do telejornal, me pisca o olho. Eu já fui às autoridades, já disse que isto não pode ser assim, tenho o nome dele, e não fazem nada. Meu Deus, que ele mora perto de ti. Olha, ainda melhor. Não, e somos fregueses do mesmo mercado. Portanto, eu já tive para ir lá, só que depois tenho medo que ele ainda me faça pior que buscar o olho. Portanto, mas usa 2 luvas ou uma? Eu, a última vez que o vi, ainda estávamos naquele tempo pré-Covid muito agradável. Portanto, não nos vemos, ainda não combinamos ir juntas às compras. Portanto, basicamente, eu sobre a escandaleira, vamos lá ver, eu sobre a escandaleira, daquilo que me pareceu rapidamente foi que um post que foi altamente viral foi de um senhor humorista. Eu relembro que o humorismo é uma praga tão grande como a Covid. E então, quando o humorista se lembra de fazer uma cena, um post, os posts assim mais pesados, que foi o caso, não é? Portanto, as pessoas veem as coisas na televisão, agora tiram as fotografias do telemóvel e vão para as redes sociais. Pronto, quem tem muitos seguidores fez assim um post muito ofendido com aquilo. Eu, para ser franco, quer dizer, eu acho que, para já, o trabalho do humorista devia ter sido brincar e não levar aquilo tão a sério, a dizer tão a ofender toda uma região. É evidente que o oráculo é assim que se chama, não é? Quando aquelas coisas, é oráculo que se diz, O título. O título, pronto. É evidente que é parvo, é tonto, é imbecil, é as coisas todas. Mas todos nós somos parvos, somos tontos, somos imbecis. Portanto, foi ali um caso desses. Não me parece que seja assim. Não me parece que seja uma estação de televisão que agrediu toda uma região do país e que agora temos que ir dar um encosto de bateria aos submarinos, pô-los a trabalhar, ir à chamusca buscar armas, porque isto vai haver uma guerra norte-sul tremenda. Acho isso um perfeito disparate, quer dizer, que há para ali um estudo em que diz que, e depois utilizam a expressão educação em vez de ser formação, porque me parece que a questão não é de educação em termos das pessoas não terem um bom relacionamento social, mas parece que é a educação do ponto de vista da formação. Portanto, formação académica. Académica, sim. Académica. Portanto, a formação também pode ser entendida de outra forma. Exatamente, exatamente. Portanto, parece-me só um título parvo, pá, mas daí a fazer-se isto, a eu achar que a TVI ofendeu, a TVI ou qualquer outra estação de televisão ofendeu uma região inteira e que... Pá, não, sinceramente não me parece. É só o que eu acho. Acho que é uma coisa insignificante, mas que agora lá está, como as pessoas veem a televisão, fotografam com o telefone e espetam nas redes, se uma pessoa tem mais seguidores, consegue fazer um barulho destes. Pronto, é mais ou menos isso. E ainda fez com que o diretor de informação, acho eu, Sérgio Figueiredo, estivesse num longo pedido de desculpas no Jornal da Noite.
Porque verdade. nós temos em Portugal também uma coisa. Em Portugal, não é só em Portugal, há que ser justo, mas há muitos povos que aderiram a uma coisa que é o boicote. Eu não sei o quê, eu vou boicotar, vou não sei o quê. Portanto, é evidente que ele teve medo, foi de uma quebra, ainda por cima, enfim, nas regiões. Publicitária. Exatamente, foi mais por aí, porque há tantos bons motivos para se pedir desculpa, um diretor de informação pedir desculpas, por um jornalista Sim, que faz pois, um título. Principalmente quando o Presidente da Câmara do Porto decide dizer alguma coisa, ele deve ter sentido a necessidade quer dizer, por acaso acho que isto foi depois, não tenho a certeza, a reação do Rui Moreira. Isso é uma prática comum de autarcas do Norte, e eu posso falar com alguma propriedade por ter vivido metade da minha vida lá. Com autarcas do Norte? Exatamente. Lá, andei por lá. Mas todos eles aproveitam estas situações para apontar o dedo a Lisboa e à forma como Estás-lhes a chamar bairristas, portanto vamos ter também aqui uma encrenca, não é? E o José Paiva vai ter que fazer um pedido de desculpas mais logo. Pois, já estou a perceber. Enfim, já estou a escrever, aliás. Eu tenho a fotografia a meu favor, não é? E acho que um pedido de desculpas desses, acho que não cabe aqui no diário de reflexão, porque é simplesmente tonto. É mesmo isso, estamos no domínio da tontaria e... As pessoas, mas as pessoas também levam tudo, eu acho que também levam tudo um bocadinho mal. Eu vou-vos dar um exemplo. No único órgão de informação que eu sigo, que é a Imprensa Falsa, saiu uma notícia há uns dias que havia muito mais casos no Norte, porque no Norte é que as pessoas trabalhavam e que no Sul estamos de quarentena há meio século. E mesmo assim, uma coisa relativamente insignificante, mesmo assim houve pessoas do Sul, e até Sul-Sul, que vieram estar muito chateadas com aquela ofensa. Por amor de Deus, é daquelas coisas. Então não se lembra o que aconteceu com o José Cid? Eu já não me lembro o que é que ele disse. Acho que foi um bocadinho mais chato, mas o José Cid levou bastante na cabeça. Em Bragança. José Cid continua. José Cid sobreviveu, não sei como é isso. Verdade. Olha, estávamos a falar de tonteria, agora fazendo a ponte. Tonteria, vamos ver o que é que vocês acham, mas parece que as conferências de imprensa de Donald Trump se tornaram o novo reality show da América que muitos de nós estamos a ver. Quiet. Eu, pelo menos... Quiet. Exato. Quiet. Tem sido... Quem não viu, eu ontem prestei alguma atenção, devo dizer que não só lia, mas ontem pus-me a ver e aquilo é, no mínimo, para não dizer mais, divertido. O que é que o Donald Trump disse? Pois, Helder, ajudas-me aqui se me falhar alguma coisa. E os outros também, mas pronto, o Helder, como está mais no internacional. Ora bem, hoje, entre ontem e hoje, arrasou a OMS, portanto, em princípio, os Estados Unidos vão deixar de a financiar. Má gestão, ocultação, acusações piores, podemos olhar um bocadinho para isso. E nos dias antes, de ser pró-China e de ter lidado sanitária mal desde o início. E depois, nos dias antes, apontou a imprensa como inimigo número 1, fez todo um número com um vídeo de campanha a apontar como a imprensa ignorou esta ameaça da pandemia e ele é que fez fim-capé ao coronavírus. E enfim, Rita, o que é que tens achado desta prestação de Trump, principalmente esta semana, e do que ele disse em relação à Organização Mundial de Saúde? Eu nunca pensei na vida ver uma centelha de razão numa palavra que fosse de uma frase de Donald Trump. Mas esse dia apocalíptico chegou e é Está verdade. tudo doido. Não foi o único. Mas eu depois eu falo. Avança. Obviamente que restringir financiamentos à Organização Mundial de Saúde não é a melhor estratégia, mas eu consigo encontrar algum fundo de razão nesta responsabilização que ele imputa à Organização Mundial de Saúde no que diz respeito à pouca eficácia na forma como tratou inicialmente toda esta pandemia, que começou por ser apenas uma epidemia. E eu fiz algum trabalho de casa, o que é raro, como vocês sabem, não é? Mas eu fiz algum trabalho de casa e a verdade é que, com conluio ou sem conluio com a China, nós temos os primeiros casos referidos mesmo no final de novembro, início de dezembro de 2019 na China. E já estava muito bem delimitado, como sendo em Wuhan. A China só notifica a Organização Mundial de Saúde mais de 20 dias depois, só para aí a dia 31 de dezembro. E o primeiro comunicado da Organização Mundial de Saúde é feito a 5 de janeiro.
a 5 de janeiro. 21 de janeiro, já são 15 dias depois, a Organização Mundial de Saúde lança o primeiro boletim epidemiológico. Como sendo, obviamente, já referenciado um novo coronavírus, ainda não muito bem conhecido se é passado de humano para humano ou não, mas que terá a sua origem no mercado. No mercado de marisco e de animais vivos e tal. No dia 29 de janeiro, chega à comunicação social, vocês vejam este absurdo, dia 29 de janeiro, e recordo que o primeiro caso até oficial é dia 8 de dezembro, 29 de janeiro a China só tinha 170 mortos. Mas alguém acredita neste número? Alguém acredita que a China, 2 meses depois, tinha 170 mortos? Obviamente, ainda para agravar, devo dizer que a Organização Mundial de Saúde só se reuniu com as autoridades chinesas em Pequim no dia 27 de janeiro, para além de ter havido um tremendo atraso na forma como agiu, na forma como inicialmente até disse que era um caso de risco moderado, sem garantias se havia ou não transmissão humana e deixando, obviamente, que tudo aquilo que poderia ser formas de contágio se mantivessem a funcionar. E repito, ou reincidindo, não querendo acusar a Organização Mundial de Saúde de conluio óbvio e consciente com a China, houve aqui uma negligência. E, a penalização não deve ser com a falta de financiamento, mas acho que a culpa não deve morrer sozinha e os países, obviamente, têm que ser, e as entidades têm que ser chamadas à pede e têm que ser responsabilizadas e têm que ser questionadas sobre como é que toda esta estratégia se delineou e que foi, obviamente, ineficaz. Adeus, boa noite. Exato. Muito obrigado, Rita, por esse testemunho tão forte. Ficámos muito mais esclarecidos. Estou a falar a sério. Hélder, tendo em conta isto que a Rita disse, o Trump ao fazer isto, o que é que achas que ele, para além de... Ele está em campanha, não é? E está nos picos de popularidade. O que é que ele quer, na verdade? Porque esta coisa dele, da imprensa ser inimigo, já todos sabemos, mas agora voltou com mais força, porque nós vemos ali vídeos que, de facto, cá em Portugal também aconteceu serem ouvidos... exato. Serem ouvidos especialistas que desdramatizaram a situação. E depois há aquela coisa que eu não referi no início, mas que me lembrei agora, em relação aos governadores nos Estados Unidos, em que ele diz que a autoridade sou eu continuo a ser presidente. E eu queria também perceber um bocado isso. Para explicarmos às pessoas. Olha, eu àquele columbório da Rita gostava de acrescentar uma coisa que já temos vindo a dizer semana após semana, que é o facto de a terceira reunião é que a OMS concluiu no final de janeiro, início de fevereiro, que isto era de facto uma situação de âmbito internacional que suscitaria preocupação internacional. Portanto, com certeza que a OMS agiu tarde, bastante tarde até, com certeza que temos todas as razões para duvidar da veracidade dos números que vieram, têm vindo, continuam a vir da China, mas também em vários outros países, como sabemos, até há quem fala até em números de casos de infecção deflacionados de uma forma absolutamente brutal e isto em termos globais, no mundo inteiro. Agora, com certeza tudo isso é verdade e com certeza que ainda bem que a Rita nos relembrou este caminho de pedras que a OMS. Agora, e como tal, respeita uma série de diretrizes, de guidelines que fizeram parte da sua fundação. É também uma agência, a Agência de Saúde das Nações Unidas, e as Nações Unidas têm alguma coisa a dizer sobre isso por experiência própria também. As Nações Unidas são um pilar da inoperância e da ação tardia. A OMS, também importa lembrar, da OMS fazem parte vários Estados-membros, incluindo a China. Portanto, estamos aqui sempre numa situação de conflito de interesses, no sentido em que nem a China quer ser mal vista pelo mundo, nem a OMS quer, com ou sem ameaças do governo chinês, com ou sem ameaças de forte financiamento também por parte da China, a OMS também não quer, porque, como é da estrutura das Nações Unidas, não vai querer beliscar nenhum Estado-membro.
O Trump, o que quer fazer com isto é como tu disseste e bem, a campanha eleitoral, ele está em campanha eleitoral há imenso tempo. A conferência de imprensa, a última que nós terça para foi aquela em que ele anunciou ter o financiamento dos Estados Unidos à OMS. Ele já na semana passada tinha aberto a porta a essa possibilidade. Durante o dia de ontem, o Mike Pompeo, portanto, o chefe da diplomacia americana, tinha voltado a tocar na tecla de que a OMS é pró-chinesa e, portanto, tem de haver uma mudança muito radical na organização, no funcionamento da OMS. Mas é isso, é ser Trump e é Trump com... isto é um dado importante, pode depois em novembro, se as eleições se mantiverem em novembro, pode não significar rigorosamente nada, mas neste momento Trump está em segundo lugar nas sondagens, ou seja, as sondagens, várias sondagens, vários órgãos, empresas de sondagem que trabalham, tal como aqui, com vários órgãos nos Estados Unidos, o Trump abaixo de Biden. Portanto, ele também está um bocadinho desesperado. E isso viu-se na conferência de imprensa de segunda-feira. Portanto, eles têm feito de segunda a sexta-feira as conferências de imprensa diárias, como os países, sobre a Covid-19. E nós vimos uma pessoa que nos habituámos a olhar como o tipo, o adulto na sala, que é o Dr. Anthony Fauci, que é especialista da administração de Trump em doenças infecciosas, e que tem tido uma conduta bastante irrepreensível e que vai, no fundo, com jeitinho, com a moderação que... Sim, o ar de desespero dele quando o Trump fala é bastante elucidativo. Mas consegue, até segunda-feira, conseguia dar assim um ar sério à coisa e conseguia ao lado dele e, como dito, segundos antes, o contrário do que ele está a dizer. Acontece que na segunda-feira ele faz uma cena completamente absurda, que é dizer que a entrevista que tinha dado no domingo à CNN, em que dizia que, pois, de facto é verdade, se nós tivéssemos avançado para um cenário de mitigação, mais vidas teriam sido poupadas, e ele aí mete os pés pelas mãos, diz que uma pergunta hipotética, porque naturalmente viu-se que ele estava a Trump no dia em que... Nós às vezes perdemos-te um bocadinho, Helder. Peço desculpa. Mete os fones. Estou sem fones. Repete só a última frase, que eu não acho que não percebemos. O Dr. Fauci ficou ali o papel de idiota útil no dia em que soube que o caminho estava desimpedido para o Biden, porque Bernie Sanders lhe deu o apoio. Portanto, o Trump tem estado em campanha eleitoral. Depois há uma coisa muito interessante, e eu termino com isto, já me estou a alongar bastante. Na conferência de imprensa em que o Fauci faz de idiota útil, passa para um vídeo longuíssimo da propaganda do melhor que há, e eu achei muito curioso, porque a CNN estava a passar a conferência de imprensa em direto, corta para estúdio durante esse vídeo, porque percebeu o teor propagandístico da coisa, e começa a falar do Fauci, da ele interveio naquela alocução. Sendo que assim que ele fala, o Dr. Fauci, uma jornalista pergunta-lhe, então, mas está a fazer está a clarificar isso questionado por Trump, que estava ao lado dele, e eu achei um momento glorioso do jornalismo, porque de facto aquilo era exatamente o que parecia. Tal como os cheques assinados pelo Trump, não é? Exato. Esta determinação é maravilhosa. Paiva congelou. Paiva congelou? Olha, se calhar está frio, pá. É normal. Acorda, Paiva. Olha, eu consigo... Consegues bater-lhe? Eu tenho que fazer assim. Se isto porventura na gravação os quadradinhos não ficarem assim, não vai fazer qualquer sentido, mas para mim está a fazer todo o sentido que eu estou a tentar acordar. Não, aí estás-me a bater a mim. No meu quadradinho estás-me a bater. Mas é no meu, estou a bater ao Paiva, e aqui estou-lhe a fazer comissões na barba, olha aqui. Olha, perdemos o Paiva. Então vamos mandar nisto, é nosso, repara, estamos sem diretor. Vamos fazer um golpe de Estado. Patrão vamos fazer um golpe de Estado. O diretor sou eu. Então, o diretor sou eu a partir de agora. Depois é o Hélio e depois sou eu um bocadinho.
Ah, Olha, o bolas, Paiva- voltou. O Paiva voltou, Olha, não sei- lamentavelmente. Agora fui eu, não sei o que é que aconteceu comigo, a minha internet, os dados móveis devem ter acabado. Mas estava ótimo assim, contigo fora. Pois estava, Ah, já tínhamos então, mas eleito um novo estão a diretor. continuar, continuem. Não. Sim, e agora sou o diretor, só para que saibas. Então vá, Foi conclui. outra vez. Mas passaste para mim ou nem chegaste a isso? Passei. Pronto. Então, basicamente, eu vou ser muito rápido, ao contrário dos meus colegas. Ai, meu Deus. Não, mas é muito rápido, porque eu não gosto do tema, não gosto muito do tema Trump. E é para dizer, para mim, Trump está um bocadinho como ao som do Helder. Já viu melhores dias. E como a minha net. Mas E- essa e nunca como a viu tua- melhores dias. E como a tua net. O que a mim me parece é que, já eu concordo com o Rito, obviamente, e acho que é curioso a imprensa, e com o Helder também, mas sobretudo naquela guerra anti-OMS. Mas há aqui uma coisa curiosa, que é a imprensa continuar, ainda ontem na conferência de imprensa, a atacá-lo com o facto de ele ter dito, ter defendido a China. Agora estão contra a oposição que ele faz ao OMS. E depois dizem, então, mas o senhor veio para aqui dizer que a China estava a tomar conta da situação e que o presidente chinês estava a tomar conta da situação. Ou seja, ele é preso por ter, que é preso por não ter. Como ele, há uns meses, confiou na OMS, que é uma coisa que fizeram todos os países no mundo, no caso de Trump, atacam-no. Então, mas o senhor até pôs no Twitter, olha aqui no Twitter, a dizer que a China estava a controlar tudo. Isso era o que dizia a OMS. Portanto, aquela raiva contra o Trump é tal que as pessoas não são sérias com ele. E, portanto, até um cavalheiro daqueles que praticamente não dá para adjetivar, acaba por ter razão. Porque as pessoas, naquela ânsia de o atacar, dizem disparates. E, portanto, obviamente, que o tweet que ele fez há uns meses, que a CNN ontem não parava de mostrar. Ei, vão ver como ele disse que confiava na China. Era o que dizia a OMS. E o que ele se queixa agora, justamente, foi de ter confiado na OMS. Então, E mas como essa não é exatamente a mesma. Desculpa lá. Estás a desculpabilizar os ataques que fazem ao Trump, mas não o fazes quando é feita a Graça Freitas. Graça Freitas também confiou na Organização Mundial de Saúde. Não é? Por essa perspectiva. Faço exatamente o mesmo, assim como faço uma crítica à comunicação social Não portuguesa. vamos usar máscaras. A Organização Mundial de Saúde Mas, não como é aconselhava evidente, o uso de máscaras. todo mundo, mas então é justamente isso que eu estou a dizer. Isto não vai sair da China. Pois é, a Organização Mundial de Saúde dizia que aquilo estava altamente circunscrito. Então, por essa ordem de ideias. Mas é justamente o que eu estou a dizer. Só que ao Trump atacam e ao Presidente da República cá, ou ao Primeiro-Ministro cá, ninguém ataca. E foi exatamente o mesmo caso. Foi exatamente o mesmo caso. Não, ninguém Tenho ouvido ataca. muitas críticas. Ninguém ataca. A SIC tinha há uns dias uma reportagem inteira, que aliás, que é copiada do que faz a CNN, tinha uma reportagem inteira das incongruências na crise do Covid de Trump. E com as peças todas dele a dizer, com as incongruências, com as incoerências todas. Ora, alguém fez uma peça igual em Portugal com as incoerências do Estado em Portugal? Que fez exatamente o mesmo. Ninguém fez. Portanto, não significa com isto que Trump não seja um incoerente nato. Não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer que quando nos ataques que lhe fazem, que muitas vezes não são justos, como é esse o caso agora, de ele ter confiado nos chineses, quando ele confiava na altura na China e na OMS, e aquele era a declaração oficial da OMS, que a China estava a controlar o assunto, portanto, Trump limitou-se a confiar na OMS, como fizeram todos os Estados, quando o atacam por tudo e por nada, só beneficia a ele. Desculpa lá, Paiva, por favor, alguém que liga à polícia porque o Helder está na rua. Exato, vamos terminar este diário Era de tão bom que reflexão ele com uma fosse, chamada para a polícia. era tão bom que ele fosse Não detido em era, direto. agora apareciam 2 agentes ali. O senhor está aqui a fazer o quê, se faz favor? Tem declaração? Mas nós também íamos de cana, provavelmente, Mas somos eu- Não, testemunhas deste crime. ficávamos a ver só. Mas E a isto é o curtir. passeio higiênico do senhor, pá. Isto é o passeio higiênico do senhor. É isso. E não pude mostrar-me, porque atendíveis, mas não, olha, fui. Não foste, não. Não foste, não. Eu passei mesmo agora pela esquadra da polícia aqui da Penha de França. E não me aconteceu Ora, nada. pronto, agora ficamos a saber onde é que mora o Helder. Enfim, já estamos mesmo a dar tudo. Exato. Bom, amigos, meus convidados de sempre, acho que damos por terminado hoje ou querem acrescentar mais alguma coisa? Olha, gostava só de acrescentar que gosto muito de ler comentários aos nossos vídeos, acho que eles devem continuar e nós, quando fizer sentido, quando isto tem de ser discutido um bocadinho por todos, mas quando fizer sentido, quando suscitarem também os comentários temas interessantes, levantarem situações, ou seja por via da correção, seja por via da sugestão, acho que é para trazer
alguns comentários que nós nos últimos dias temos lido no YouTube. É isso, fica aqui a sugestão e, em princípio, sim. Se disserem coisas bonitas, se disserem coisas feias, não comentamos cá. Bom, foi mais um diário de reflexão. Fiquem bem, saúde, Helder volta para casa e aos restantes tudo de bom, está bem? Beijinhos. Deus.